Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje eu vou apresentar para vocês uma coleção inteirinha de livros. Nesse vídeo aqui, a gente vai entrar em um guarda-roupa e vamos para Nárnia. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre todas as crônicas de Nárnia do Clive Staples Lewis, ou C.S. Lewis. Eu já tinha pensado em fazer um vídeo falando sobre as crônicas de Nárnia, mas ainda não era uma ideia concreta, era uma ideia para o futuro. Só que algumas pessoas começaram a me pedir para fazer um vídeo falando sobre elas, e aqui estamos nós! Eu li as crônicas de Nárnia nessas edições separadinhas aqui, da editora Martins Fontes. Eu não li naquele livro grossão, mas eu gostei bastante. Quando eu tava lendo, eu percebi que você pode ler as crônicas de Nárnia em uma ordem aleatória, sabe? Mas eu, pessoalmente, indico que vocês leiam na ordem certinha que eu vou falar aqui pra vocês, porque assim vocês vão entender mais coisas. A primeira é O Sobrinho do Mago. A segunda, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A terceira, O Cavalo e Seu Menino. A quarta, Príncipe Caspian. A quinta, A Viagem do Peregrino da Alvorada. A sexta, A Cadeira de Prata. E a sétima, A Última Batalha. Eu já li as crônicas de Nárnia faz um tempinho e eu até fiz um unboxing delas lá no meu Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro das coisas que eu faço aqui do canal, me procura por lá. Nárnia é um mundo mágico, um universo paralelo que foi criado pelo Leão Aslan. Lá você vai encontrar seres mágicos, tipo fadas, faunos, centauros e até mesmo animais falantes. Como eu vou falar aqui pra vocês de todas as crônicas, eu não vou falar nomes porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Aqui na primeira crônica, O Sobrinho do Mago, a gente vai conhecer um menino e uma menina que são vizinhos. Eles viram amigos e começam a brincar, explorar, e eles adoram conhecer coisas novas. Então um dia, quando eles estavam brincando lá na casa da menina, eles encontraram uma porta. Então quando eles entraram e chegaram lá do outro lado, eles perceberam que eles estavam na casa do menino. Só que eles não conheciam aquele cômodo. Pouco depois eles descobriram que aquele cômodo era o escritório do tio do menino e que o tio do menino era um mago. Aí, por causa disso, eles viraram cobaias de um dos experimentos desse mago e eles foram enviados para um universo paralelo. Lá eles fizeram várias aventuras, conheceram vários personagens e é desse jeito que os personagens vão assistir a criação de Nárnia e a gente que tá lendo vai ver como esse lugar mágico apareceu. Na segunda crônica, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, já se passaram mais de 50 anos da primeira. A gente vai conhecer 4 crianças que se mudaram para a casa de um professor. Como a casa era muito grande, as crianças adoravam brincar lá. Um dia elas estavam brincando de esconde-esconde e uma das meninas, ela entrou em um guarda-roupa para se esconder. Só que ela percebeu que o guarda-roupa parecia não ter um fundo. Então ela foi andando e de repente ela viu que ela estava em um espaço aberto. Eu não preciso nem dizer que aquele espaço aberto era Nárnia, né? Lá ela conheceu um fauno e esse fauno contou pra ela sobre uma feiticeira que tinha deixado Nárnia em um inverno eterno. E eles precisavam, todos os narnianos precisavam da ajuda dessa menina. Então a menina saiu do guarda-roupa e foi contar para as outras crianças sobre a descoberta dela do mundo de dentro do guarda-roupa e as crianças não acreditaram nela. Principalmente porque pra elas pareceu que a menina não teve um segundo fora, sabe? Mesmo que pra menina ela tenha ficado mais tempo fora. Com isso a gente descobre que o tempo em Nárnia é diferente daqui. Aqui podem ter passado 5 minutos, mas lá em Nárnia podem ter passado 50 anos. E o tempo não é certinho, sabe? Ele é bem aleatório, uma coisa bem doida. Mal sabem todas essas crianças que estão todas destinadas a salvar Nárnia. Na terceira crônica, O Cavalo e Seu Menino, a gente conhece um menino que foi adotado por um pescador. Ele vivia ali em um dos reinos vizinhos de Nárnia, mas a vida dele não era das melhores. Então um dia chegou um cavaleiro lá na casa desse menino e desse pai adotivo e perguntou para o pescador se ele vendia o menino. O pescador, como a situação financeira dele não estava das melhores, e por mais absurdo que isso pareça, gente, ele aceitou. O menino, com medo de ser vendido por uma pessoa estranha, ele começou a pensar em fugir.
Sorte que ele descobriu que o cavalo daquele cavaleiro era um cavalo falante que tinha vindo de um lugar chamado Nárnia. Então os dois começam a montar um plano para fugirem para Nárnia para tentar viver de um jeito melhor. No meio do caminho que eles estão indo lá para Nárnia, eles encontram uma menina e uma égua também falante e eles começam os 4 a ir juntos para Nárnia. Só que eles não sabem ainda o que pode acontecer em todo aquele caminho. Aqui na quarta crônica, Príncipe Caspian, que foi a minha favorita, algumas crianças vão para Nárnia de um jeito bem estranho. Lá elas conhecem um anão que conta uma história sobre o atual príncipe de Nárnia, o Príncipe Caspian. O Caspian é sobrinho do atual rei de Nárnia e ele cresceu escutando as histórias da antiga Nárnia, quando Nárnia tinha os animais falantes, quando existiam seres mágicos, e a missão do Caspian é trazer de volta a antiga Nárnia. Mas tem um porém. O exército do tio dele tá indo todo atrás dele, porque o tio dele quer ele morto. Porque ele sabe que quando o Caspian atingir uma certa idade, ele vai virar rei e tomar o lugar dele de rei. Então ele quer matar o Caspian. Agora, essas crianças têm que ajudar o Caspian a trazer de volta a antiga Nárnia e ajudar ele a fugir do exército do tio dele antes que seja tarde demais. Aqui na quinta crônica, a viagem do peregrino da Alvorada, outras crianças vão de um jeito bem estranho, elas entram em um quadro e vão para Nárnia. Lá elas são recebidas pelo atual rei de Nárnia, que agora que Nárnia está em paz, ele vai sair em uma expedição de barco rumo a umas ilhas que antes pertenciam a Nárnia, mas agora elas estavam meio abandonadas. O objetivo dele era encontrar alguns homens que tinham sido mandados pelo outro rei em uma expedição, mas que agora estavam desaparecidos. E agora as crianças vão entrar em mais uma aventura partindo nessa expedição de barco com esse rei. Na sexta crônica, Cadeira de Prata, o atual príncipe de Nárnia está desaparecido há alguns anos. Algumas crianças entram em Nárnia com a missão de achar esse príncipe. Mas como nada na vida é fácil, né? As chances das crianças conseguirem achar esse príncipe são mínimas. Porque exércitos, e cavaleiros, e guardas, e todo tipo de gente tinha ido atrás desse príncipe e ninguém tinha conseguido encontrar. Os poucos que voltavam não tinham sucesso. Mas essas crianças mesmo assim vão partir nessa aventura, vão conhecer vários amigos, inimigos também, vão conhecer vários lugares novos, mas será que elas vão conseguir encontrar esse príncipe? Só lendo mesmo pra você saber. Aqui na última crônica, a última batalha, Nárnia tá em perigo de novo. Um macaco e um jumento montaram um plano para fingirem ser o Aslan, né, o criador de Nárnia, e eles estão fazendo todos os animais narnianos sofrerem com as milhares de exigências que eles fazem. O atual rei de Nárnia e o seu unicórnio não conseguem salvar Nárnia. Eles não têm o potencial para enfrentar esse macaco, esse jumento e todo o exército que eles tinham montado. Sorte que algumas crianças vão para Nárnia para tentar ajudar o rei e o seu unicórnio a salvar Nárnia desse novo perigo. Nessa crônica aqui a gente vai ver Nárnia se renovando. Mas será que ela vai se renovar de um jeito bom ou de um jeito ruim? Eu gostei bastante de todas as crônicas de Nárnia, mas eu tenho o meu ranking de crônicas favoritas. Em primeiro lugar, Príncipe Caspian, porque tem toda aquela passagem de tempo gigante, passou bastante tempo desde a época da feiticeira, e eu gostei bastante de ver o que Nárnia se tornou e o que os personagens vão fazer para trazer a antiga Nárnia de volta. Em segundo lugar, A Cadeira de Prata, porque é uma história que não se passa só em Nárnia. Os personagens têm toda aquela jornada para encontrar o príncipe desaparecido. E para mim, essa foi a crônica mais surpreendente. E eu gosto desses livros, dessas histórias que me surpreendem, que me fazem falar, não, como assim? Em terceiro lugar, A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque é outra crônica que não se passa só em Nárnia, tem uma expedição de barco, toda uma viagem. E ela tem um pouco mais de coisas mágicas, assim, do que as outras. Na minha opinião, né? Tem mais maldições, mais feitiços e mais pessoas se transformando em seres estranhos. E eu gosto bastante desse tipo de coisa. Em quarto lugar, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque eu gostei bastante de ver todas as consequências de algumas coisas que aconteceram na primeira crônica. E eu gostei de ver como que os personagens vão deixar a Nárnia sendo aquele lugar mágico que ela é hoje.
Em quinto lugar, O Sobrinho do Mago, porque eu gostei bastante de conhecer a origem de Nárnia, de conhecer Aslan e todos os personagens que originaram ali Nárnia, e também eu gostei de ver o porquê de algumas coisas que acontecem nas próximas crônicas. E em sexto lugar, A Última Batalha, porque ela tem um foco, assim, mais para os animais narnianos. Eu gostei bastante dessa parte. Mas, sei lá, algumas partes eu achei meio arrastadas, às vezes algumas até confusas, mas nada que uma leitura um pouco mais atenta não resolva. Em sétimo lugar, O Cavalo e Seu Menino, porque conta toda a história daqueles 4 personagens indo até Nárnia. Eu gostei de conhecer os reinos vizinhos deles de Nárnia, mas eu admito que tiveram algumas partes bem chatinhas. No começo eu não estava gostando muito, mas no final melhorou. Você pode encarar Nárnia como um livro inteiro, como eu gostei de encarar, mas você também pode encarar como histórias diferentes, porque as situações são diferentes e as personagens também. Já falando sobre as personagens, essa foi uma coisa que eu gostei bastante, porque não tem um protagonista, um grupinho ali de protagonistas. Porque no decorrer das crônicas os personagens vão mudando, e assim você vê como cada personagem age diante das situações de Nárnia. Algumas das crônicas de Nárnia já foram adaptadas para o cinema. A primeira foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e a mais recente, A Cadeira de Prata. Essas edições aqui que eu tenho, elas foram publicadas em 1997, mas Nárnia é uma história bem mais antiga do que isso. Ela foi escrita lá por volta de 1950. Você já leu as crônicas de Nárnia? Se sim, qual a sua favorita? Por quê? Vocês podem responder essa pergunta aqui pelos comentários do vídeo ou lá pelo Scooby. Assim a gente vai conversando e trocando ideias. Já aproveitando que eu falei sobre o Scooby, lá é um lugar onde você pode ver as minhas atualizações de leitura mais em tempo real, podem ver o que eu já li, o que eu quero ler, minha meta de leitura e várias outras coisas. Agora eu vou ler a página 31 só da primeira crônica de Nárnia para deixar vocês com um gostinho a mais. Então, continuem aí! Olhando para o tio André, estarrecido, boquiaberto. As bochechas passaram do vermelho ao pálido. Tio André continuou, agora num tom forte e alto, como se fosse um tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho um dinheirinho e um bom conselho. Espero, Diggory, que você não acene agora a bandeira branca. Ficaria muito triste se uma pessoa de nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Oh, cale a boca! Gritou Diggory. Se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo, mas sei que não tem. Está bem, já vi que tenho de ir. Só que o senhor é um monstro. Tudo cruelmente planejado. Ela foi sem saber de nada, e agora tenho de ir buscá-la. É claro, comentou o tio André, com seu odioso sorriso. Pois muito bem, eu vou, mas tem uma coisa que faço questão de dizer antes de ir. Até hoje não acreditava em magia, agora sei que existe. Sendo assim, acho que os velhos contos de fada são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel como os que existem nos contos. Escute então, nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. É só. De todas as coisas ditas por Diggory, foi esta a única que teve o endereço certo. Sobressaltado, tio André revelou tanto horror na face que, apesar de sua monstruosidade, era quase possível ter pena dele. Um segundo depois, recompôs-se, dizendo com um sorriso forçado: